Aí, ó. Charles do Bronx. É dos nossos, isso aí, brabíssimo. Cara que, pô, sou muito fã, admiro muito o trabalho. Um cara muito respeitoso, velho. Uhum. Esse cara é tão gente boa, mano. Tão gente boa que é um exagero, velho. Nas minhas 2 últimas lutas ele tava lá. Ah, é? A primeira luta é. Na minha estreia, ele veio até mim e falou: pô, você é sinistro, esse cara não tem nada pra você, vai lá, vai nocautear, vai ganhar um bônus e tal. E, pô, foi legal ouvir isso dele, né, pô, ali perto. É um cara aí que é da minha categoria, um cara que nós sabemos as chances que podemos lutar logo logo. Mas é igual a galera fala pra mim: pô, você contra o Charles, e aí? Todo mundo fica jogando. É. E aí eu falo: galera, eu não penso em lutar contra um brasileiro. Eu penso em tinha bater esse os pensamento gringos, também. mano. Eu penso em bater nos gringos. Tem um caminho bem claro pra mim ser o campeão. Inclusive, o campeão atual não é nenhum brasileiro hoje, velho. Boa resposta, é Entende? verdade. Então, tipo, pô, tem muitos fãs do Charles que eu acabo perdendo por provocar o cara, eu querer sair na mão com o cara e tudo mais. Quando E não, não é velho. da tua vontade. Dá pra ver que tu não tá afim de provocar e pra falar uma besteira e não é Exato. tu, não vai ser Até tu. porque, Verdun, eu acho que você ser você mesmo em qualquer lugar, você não tem dificuldade depois, entende? Ó, Eu sinto que boa. muitas pessoas acabam se perdendo no caminho porque tenta ser um personagem. Mano, esse Ligou sou a eu. câmera, os caras se transformam. Exato. Mano, esse sou eu aqui com você, na minha casa com os meus filhos, com os meus amigos. Então, é um cara que eu não penso em lutar contra ele. Se tivermos que lutar, vai ser uma honra dividir o octógono com ele. Boa. Tenho certeza que vai ser uma luta muito emocionante. Sou fã do Charles e torço muito. É Muito dos bom. nossos, pai. É dos nossos. Eu vi, a última vez que a gente se viu foi no Papo Cruzado. Eu tô fazendo, não sei se chegou a ver, sai no Combate, sai na Sport TV. Estamos fazendo o Papo Cruzado, eu, a Kéfera, e tem um convidado, Eu vi. sempre no meio. Uhum. E a gente tá fazendo lá, a gente fez 20 episódios, fizemos com Marcos Mion, Marcelo Alonso, Minotauro, Vanderlei, foi muito legal, Da velho. hora. Que legal que foi aquele programa. Que era um programa que a gente falava não da pessoa, mas de um assunto. Sim. Falava do assunto. Tu não ia embora às 5h30, mas agora manda embora. Mudou? Já Ah, resolveu. tá bom, tô brincando. Tô brincando. Ah, desmarcou, que bom, então quer dizer que tá bom o negócio pra não ir. Tá bom, Né? Porque ele falou, vou embora às 5h30. Aí tá até agora aí com a gente aí, ó. Já passou, né? E até, Verdun, uma coisa que é legal falar, né? Pô, os caras agora falando pra caramba da Shootbox, Diego Lima. Sim. Não sei se você chegou a ver, acompanhar, mas o Prats e o Diego, o treinador do Prats, o Cris e o Diego Lima teve um problema Não lá. tô sabendo, não tô Eles sabendo. discutiram lá e tal, e a galera pegou aquilo, fez mó bola de neve. Ah, é. E aí já jogando Fight Nerd contra a Shootbox. Eu vi que alguns atletas do UFC, alguns atletas da Shootbox, fez um comentário, pô, Fight Nerd nada, aqui é Shootbox e tudo mais. Pô, essas pessoas acabam que não tirando a imagem que eu tenho dos caras que são cabeça. Por exemplo, Nossa, o Charles é um cara muito respeitoso. Ele postou lá, aqui é Shootbox, mas, pô, é a maneira do cara expressar a comemoração dele. Tá tudo Sim. bem, velho. Entendeu? O Lima é um cara muito respeitoso. Eu tive problemas com o Lima na época que eu saí da Shootbox. O meu sonho era treinar na Shootbox por causa do Vanderlei Silva. Tá ligado? Então, meu sonho era estar lá. Daí eu tive um problema, o Lima acabou que me tirando da Shootbox, porque eu não conseguia cumprir com os horários na época, dificuldade financeira, gasolina, moto era presa, não tinha habilitação. Bem naquela época também que tu tava meio mal de cabeça. Exato, ali, tava, mano, muito mal. E, pô, acabei que saindo da Shootbox. Mas, pô, depois vi o Lima, conversamos, ficamos tudo bem. Boa, Então, claro, não até tem. pra esclarecer pra galera Muito bom, aí, pô. muito bom. Eu não sabia disso. Se nós tivermos que lutar, vamos embora, vamos lutar, esse é o nosso trabalho. Mas, pô, só tenho admiração por ele e por toda a equipe Shootbox. Muito bom, eu também. Eu fiz parte da Shootbox e me considero, adoro o mestre Rudimar. O Aham, mestre Rudimar é um Rodrigo. cara muito inteligente, um cara gente boa demais, sempre me tratou super bem. Eu dormi durante quase 2 anos lá em Curitiba, né? Quando eu fui pra lá, eu dormi dentro da academia. Tinha como é que se fala? Como é que se fala quando tem academia lá atrás? Alojamento. Alojamento. Tinha um Uhum. alojamento e eu dormia não Olha aí, tinha tá condição vendo, também de ficar num hotelzão, numa casa gigante. Olha Papai, que eu ficava louco. no hotelzinho ali também, no alojamento. Como que a vida faz assim, né, irmão? Uau. Eu tava no alojamento ali feliz da vida, treinando todos os dias. E eu morava em Porto Alegre, mas ficava lá direto. Tá louco? Eu faço parte, agora eu faço parte da 15 MMA. Mas o mestre Rafael Cordeiro faz parte da. É tudo uma coisa só. Na minha ser. cabeça é tudo a mesma coisa, entendeu? Uau. Não tem essa coisa de. A rivalidade vai acontecer, depende como. Não pode só faltar o respeito Exato. entre a gente. Exato. Por isso que eu não gosto quando tem lutas de influencer contra lutador. Até uns caras falando numa época que o Vanderlei tava querendo lutar com o influenciador, os caras desrespeitando ele. Sim. Quem é tu pra falar do Vanderlei? E ao contrário Exato. também, mas não é só pra... não,
faltar o respeito com os influenciadores também e com o lutador. Não pode ter essa falta de respeito. Pode crer. Pode indicar, pode não sei o quê, fazer a promoção, mas não pode faltar o respeito, que é diferente, né? Vamos lá, Bela. Próxima, por favor. Aí, ó, Alex Poitin. Esse aí, hein, nossa. Esse aí foi o meu primeiro convidado, tu acredita? É mesmo, velho? Primeiro convidado no meu podcast, que antes era o Nem Me Viu. Pode crer. E aí mas toda a estrutura é igual, o canal é igual, tudo igual. Agora é o dos nossos, mas ele foi o primeiro convidado no Nem Me Viu. Cara, esse cara aí, mano, ele é dos nossos 100%, mas esse cara, vou te falar, irmão, é o cara que eu mais assisto hoje. Ele é diferenciado. É impressionante como ele constrói o nocaute e no final tudo parece ser muito simples. Bem pensado, né? Muito é impressionante simples, mesmo. Muito bem pensado. Ele constrói, né? Cada segundo que passa, ele tá construindo o nocaute e poucas pessoas veem a maneira como ele constrói ali. E, pô, é um cara assim que eu sou muito fã, velho. Sou muito fã. Certeza que ele é um dos caras que eu mais assisto hoje. Ele é muito. Ele é diferenciado. Ele mesmo. me mostrou, assim, ele mostrou o caminho para muitos aí que quiserem nocautear uma luta. Ele mostrou como fazer isso. O passo a passo a ser construído para chegar no nocaute. Muito bom. Pra mim, ele é o melhor lutador de todos os tempos em pé que nós já vimos. Em pé, né? Fora, assim, no MMA. A gente tá falando da consciência. A consciência dele é diferenciada. Não no Olha MMA a só, do né? cara, velho. A consciência Exato, do cara a consciência. né, controle de distância, a maneira que ele pensa, que ele fica só analisando. É impressionante mesmo. Realmente o Poitin é... Até corrigindo o que eu falei, não só como... Um lutador em pé. Um lutador em pé, pra mim, ele é o melhor de todos os tempos. Porque tem o lutador boxeador, mas não vale chute. Né? Mas fazendo kickbox, ele foi lá na maior organização de kickbox do mundo, que é o Glory. Foi campeão de 2 categorias. Varreu todo mundo, deu a volta lá, limpou geral, chegou no UFC, ganhou 2, parou o Israel Adesanya quando era naquela época imbatível. É verdade. Imparável. Né? Então o que esse cara fez aí... E foi legal, porque ele chegou e o Adesanya já tava milhão, já tava bem pra caramba. E começaram a cogitar, botar ele, mas ninguém levou muita fé. Todo mundo, aqui não, tá vindo lá de... não. Quando viu, foi lá e pum, ganhou do cara. Ganhou do cara, que pariu. Impressionante. É dos nossos AFU. Quando for muito, é AFU, né? AFU, dos nossos AFU. É dos nossos AFU. 100%. Eu gosto quando a galera fala o AFU, porque o AFU é muito gaúcho mesmo, AFU, né? AFU. Aí lá, próximo, Bela. Aí, ó, Bob Green. Esse aí é dos nossos. Dos nossos também. Chegou a conversar com ele, alguma coisa? Não, cara, só... nós tivemos um problema lá antes. Eu, antes ali da luta, na encarada, ele tava andando e querendo meio que me intimidar, porque ele não consegue lidar com o vulcão dentro dele, as emoções, e começa a querer gritar pra fora, tá ligado? Ele não consegue lidar com tudo aquilo. Então por isso que ele fica gritando sem parar. Né? No meu entendimento, eu cheguei nessa conclusão. E aí ele andando pra lá e pra cá, Verdun, ele bateu no meu braço, velho. Boa, deu uma... Tá ligado? Tipo, andando e bateu no meu braço. Eu tava meio que de costas. Ele bateu no meu braço e virou de costas. Se eu não fosse lá, ele ia entender que eu arreguei pra ele, mano. Velho, eu fui atrás na hora. Eu falei, irmão, se você não pedir desculpa, a gente vai se quebrar aqui agora, irmão. Ah, tu largou essa aí pra ele? Eu fui lá atrás dele, mano. Eu fui lá e eu falei... Mas chamou no inglês ou não? Não, tipo assim, eu não falei nada, mas... Só meio que mostrou... ele bateu no meu braço ali. e foi embora. E aí eu falei pra ele, e aí, mano? Qual é que é? Entendeu? Eu falei, e aí, mano? Eu já fui andando pra dentro dele ali, tá ligado? Porque, pô, o que eu vejo? Eu vejo que o meu primeiro round é a balança. Então bati o primeiro round, nocauteei a balança, bati abaixo do peso. Pô, o segundo round é encarada, irmão, onde eu vou mandar a mensagem pro cara. Entendeu? Tipo assim, o cara não me vê fraqueza. Eu gosto disso, velho. Eu gosto pra caramba, velho. Sair na mão ali, velho. Eu gosto, velho. E aí, velho. É bom, é bom. Eu cheguei lá, Verdun. Eu falei pra ele, mano, se você... Eu não vou perder esse round aqui, mano. Se eu não falar nada, eu perdi. Eu fui lá atrás dele. Aí ele falou, mano, sorry, bro. Sorry. Na hora ele também. entendeu Tá que bom. a gente ia sair quebrar, velho, ali. A gente ia se quebrar ali. Na hora ele falou, sorry. Aí eu nem respondi. Eu virei o rosto e saí, tá ligado? Lá na encarada ele meteu o óculos da Fight Nerd, tal. Aí depois ele veio me cumprimentar, eu afastei ele. Eu falei, mano, só cumprimento depois da luta, irmão. Eu tenho uma situação, já que tu falou isso aí também, eu vou relembrar uma muito boa contra o Fedor, né? Eu tava lá em São José, né? Que é São José, e na Califórnia, onde eu lutei contra o Fedor. E aí todo mundo, eu, Mestre Rafael Cordeiro, meu irmão, Babalu, a nossa equipe, a gente sempre quando um desce, isso já é da shootbox também, né? A gente desce todo mundo junto ou sempre tem que estar alguém contigo. Só que eu botei uma pilha, eu não sei o que eu falei, não, vou ali pegar rapidinho, já venho. Daí eu fui ali pegar não sei o que lá embaixo no lobby. Quando eu fui entrar no elevador de novo,
tava toda a equipe do Fedor, velho. Toda a equipe do Fedor. O Fedor no meio, assim, num canto assim, os dois padres dele, porque ele tem os padres de verdade, padre Pode mesmo, crer, e mais o técnico dele, mais um. E eu sozinho, eu fui entrar assim, e aí foi o que tu falou, por isso que eu me lembrei. Tu falou que se tu não vai ali na hora, tu já meio que perde o round. Sim. Se eu não entro no elevador, eu ia perder ali também. Pode crer. Então eu já entrei sozinho, não tive, alguém filmou dentro do... Pode crer. Então quando eu entrei, ele ficou assim na boa, né? Mas é estranho, né? Imagina toda a equipe do cara e tu sozinho. É doido, né? No meio, pânico, irmão. Entrei no pânico. Entendeu? Porque se é outro, de repente dá uma... não, tá, eu vou no próximo, alguma coisa, faz uma carinha meio que... Entendeu? Não tenho. Eu entrei, entrei no elevador, ficou ali. Daí ficou aquele clima de elevador, que é normal, aquele clima, fica meio todo mundo meio que se olhando aquela coisa pra cima, meio que... Sabe? É estranho, né? Daí eu peguei, como eu morei na Croácia por muito tempo, eu quis puxar um assunto pra dizer que eu sabia falar Hrvatski, que é a língua croata, né? Pode querer. Aí eu falei Laku noche. Daí ele, Laku noche. Daí os caras, todo mundo assim, o Fedor só rindo, né? E os caras, Laku noche é bem parecido com o russo, né? Eu, Laku noche. Daí eu fui inventar de falar umas besteiras de palavrão. Daí eu peguei e viajei. Porque eu queria puxar só um assunto, mas na boa, assim, pra não ficar o clima, né? Daí eu falei assim, e é bentematre do Pítico? Falei assim, né? E é um palavrão forte, assim, com um negócio de mãe e tudo, assim. E aí sai na notícia lá, Verdun xinga a mãe do Fedor. Nossa, te juro. Verdun xinga a mãe do Fedor. Eu não falei nada, falei só pra puxar o assunto. E é bentematre do Pítico, é uma coisa que eu aprendi na Croácia. Pode crer. Mas eu queria só pra dar uma quebrada no gelo ali, que tava meio estranha a situação, assim. Não pesou o clima, nada, mas aquele clima de elevador mesmo, que fica meio estranho, né? Quando tu chega com alguém, fica meio olhando pro lado, assim. E foi isso, eu não entro no elevador, já ia perder a luta, velho. Foi isso que eu fiz lá. E, pô, depois ele veio me cumprimentar, depois da pesagem, a gente se encarou. E aí ele veio me cumprimentar e eu afastei ele pra lá, mano. Falei, mano, só me cumprimenta depois. Eu gosto desse clima da luta. Tem que ter. Eu gosto do clima da luta. Não dá pra deixar o cara adoçar teu sangue. Não quero que ninguém pegue na minha mão. Ninguém pega na minha mão, assim, o cara vai lutar comigo, seja quem for. Se eu for lutar contra... Eu respeito muito os brasileiros, mas se eu for lutar... Por exemplo, eu tenho muito respeito pelo Charles, tá ligado? Tipo, eu gosto muito, eu assisto ele, mas se eu for lutar com ele amanhã, nem eu, nem a minha equipe, ele vai cumprimentar. Boa. Minha equipe eu adoro isso. Minha equipe não vai cumprimentar ele. Pensa assim também. Todo mundo, a gente pensa, meu brasileiro... O Charles, assim. ele é muito amigo, né? Ele gosta de cumprimentar todo mundo e tal. Né? Mas esse clima de luta, de coisa da guerra mesmo, é meio, eu acho que tem que ter. Porque senão fica muito amiguinho, papai, adoce o sangue. Eu vou te dar uma real agora, já que tu comentou isso aí. Eu achei... Isso assim um pouco também, eu não tinha visto, mas um amigo meu me comentou e eu fiquei vendo a luta do Prats agora. Sim. Como é o nome do Ian Gary. O Gary. O Gary deu uma adoçadinha nele sem querer. Deu. O Gary é malandro, mora no Brasil. Exato, malandro. Ele conhece a gente, ele sabe como é que a gente é. Virou um clima amigável, tá ligado? É só um trabalho, pum, cumprimenta, apesar de acabou, ele vamos fazer não sei o que. Então, meio que, de repente, eu não sei, que eu não conheço o Prats pessoalmente, até vamos, de repente, marcar pra ele vir aqui. Eu queria que toda a equipe estivesse aqui também comigo, né? Tu, o Pablo, o Prats, ia ser legal demais pra gente conversar, bater um papo todo mundo. Mas eu acho que, não tô dizendo que ele perdeu por isso, né, para as pessoas não entenderem mal. Não foi isso, mas ajudou um pouquinho, tem uma coisinha ali. Que nem eu, a luta que eu perdi lá pro Stimiotich em Curitiba, foi a minha mãe que foi, não sei, foi na luta, não é ela, foi a situação. Eu tava preocupado com os ingressos, eu tava não sei o quê, eu queria saber se tá todo mundo bem, comendo, fui dormir às 5 da manhã, um dia antes, então tudo isso aí influencia, né dos nossos. Então não é só porque o cara cumprimentou ele, mas o cara deu uma adoçadinha no sangue dele também. Exato. Porque o Prats não quer conversar com ninguém também, ele quer fazer a dele ali, vambora. Mano, ele tem esse perfil. Entendeu? E o cara foi malandro. O cara jogou a nossa malandragem pra cima dele. Ele também criou um clima um pouco amigável. Claro, né? Claro. Que é o que, por exemplo, o Charles faz bastante, entendeu? O Charles, ele vai lá, ele cumprimenta todo mundo, vai lá nos treinadores, cumprimenta todos os treinadores, entendeu? Eu quebrei o Fedor assim. Pode crer. O Fedor, eu fiz o Fedor rir na pesagem. Quando é que tu viu o Fedor rindo? Não, nunca. Eu fiz a careta pra ele. Eu peguei e fiz... E ele começou a rir. O Fedor riu na pesagem. Entendeu? Eu não tinha esse pensamento, eu vou quebrar ele e fazer a careta. Não, foi meu, natural. Quando eu vi, eu fiz a careta. Tava muito em alta e ele riu. Pode crer. Entendeu? Ele ficou meio assim, não foi por isso, mas de repente tem uma coisinha também ali que ajudou, né? Sim, né? com certeza. Faz toda a diferença. Esses detalhes aí que faz você ganhar a luta. Depois ele me mandou uma mensagem, tipo, pô, falou que torce por mim e tal. Eu falei pra ele também que, pô, eu sou um grande admirador também do trabalho dele, um cara que tem uma história incrível no UFC, pô, 26 lutas que ele tem na carreira, o que eu tenho na carreira ele tem só de luta no UFC, velho. Então, pô, é dos nossos. É dos nossos, eu não conheço pessoalmente não, mas tá falando. Vamos lá, Bela, próximo.
Aí, ó, Diego Lima. Diego Lima é dos nossos também. Pô, foi o cara que eu te falei que eu tive problemas. Acabou de falar sobre ele. Mas, pô, foi um cara que eu admiro muito, conseguiu muito aí, né? Alcançou o Charles, tem um campeão. Com certeza, hoje em dia, é a melhor equipe do Brasil, aqui de São Paulo, na verdade, porque foi um cara que conseguiu o cinturão. E, pô, na nossa equipe, por mais que estamos se destacando, não ganhamos nenhum cinturão ainda. Então, eu vejo assim, né? Eu vejo que, pô, a Shootbox é a maior equipe. E estamos trabalhando aí, estamos conseguindo nosso espaço devagarzinho, logo seremos também. Que legal. Próximo, Bela. Aí, o Conor McGregor. Esse é brabo aí. Eu gosto muito do estilo dele, talvez o cara que mais evoluiu o nosso esporte, mostrou o quanto que nós podemos fazer dinheiro e ser valorizado lá dentro. Ele mostrou o caminho, agora é só fazer acontecer. Pô, o cara mais preciso, o cara que mais subindo ali no octógono, mano, o mundo parava pra assistir esse cara. Não, é impressionante. Lutar, até hoje, se subir, hoje, para ele pra ver. Atrai, mano. Ele ensinou como atrair atenção. Então, pô, sou muito fã desse cara. Não muito fã como pessoa, velho. Não gosto muito antes, como pessoa, mas como lutador. Não, mas o Conor McGregor realmente tem que destacar ele. Eu também não. Eu até tive um problema com ele, assim, à distância, porque quando ele lutou contra o José Aldo, eu sou 100% José Aldo, adoro o José Aldo, e eu comprei a briga total, né, nas redes sociais. Ele até, uma vez, ele ganhou uma premiação no Fighter Onlys, e ele, em vez de falar da premiação dele, ele falou em mim. Ele falou, porque é o Verdun, não sei o que, o pai, sabe? Ficou puto comigo. E aí, mas na real, o cara realmente fez o quê? Ele fez um feito que ninguém fez. Ele foi maior que o UFC. Ele chegou um momento que ele era mais que o UFC. Verdade. Entendeu? Ele foi um cara que, imagina, fez um negócio como tu falou, ele mostrou o caminho mesmo que a gente pode ser maior que o evento. Não é o evento que coordena. Sem a gente, o evento não faz nada. Então, quem coordena a boca é a gente. Só que, entendeu como é que é? Mas ele fez isso. Ele mostrou essa força do lutador. Mostrou bem ainda. Eu gosto do McGregor também. É dos nossos. Só agora, antes não. Antes era cu de cachorro. Vai lá, próximo. Aí o Renato Moicano. Renato Moicano. Pô, é dos nossos também. É igual eu falo pra galera, a galera pilha bastante. Falando, pô, tem que lutar contra o Moicano, contra o Charles. E, pô, é a mesma resposta. É um cara que eu admiro muito o trabalho dele. Quando eu nem tava no UFC ainda, pô, o bichão já tava lá brilhando e tal. No dia que nós tivermos que lutar, vai ser um prazer lutar contra ele. Mas é um cara que eu admiro muito e eu até penso, pô, em alguma oportunidade a gente treinar junto, evoluir junto. Se tivermos que lutar, vamos mandar ver. É legal, o Moicano, eu admiro muito ele. Ele tem um canal dele também, tem um canal e fala... É outro cara que mostrou, tem aconselhado os brasileiros a fazer um canal no YouTube, a sobreviver, não ficar dependendo tanto de patrocinador. Porque, pô, até hoje, pô, eu tenho pouquíssimos patrocinadores, né? Então, tipo, pô, sou atleta do UFC... Pô, aí os caras me mandaram agora um cara, mano. Agora que ele fechou a luta, posso falar, o UFC me mandou aí o Matheus Ganru, top 7 do mundo. Né? Então, pô, como eu sou... Eu acho que assim, ali, Verdun, a tua performance fala muito mais do que os seus números. Tá louco, óbvio. Então, pô, eu tive 3 performances muito boas, o UFC me colocou nos maiores cards do ano, John Jones, card principal e tudo mais. Pô, então, pô, mandaram agora o 7 do mundo. Puta que irado. Como é o nome dele? Matheus Ganru. Onde é que ele é que eu não sei, não me lembro dele. Cara, não sei se é francês. Eu acho que sim. Depois botar a fotinha dele, Bela, pra gente ver. Francês. Quase lutamos. Próxima luta vai ser essa, então? Não, foi em cima da hora. O UFC mandou, faltava 2 semanas pra luta. E a gente acabou que não aceitando a luta. É, né? Muito em cima também, né? Pô, eu tô fazendo tem um momento que a gente tem que aceitar algumas coisas, mas assim... Pai, meio que quebra o cara. Tá vindo uma fase boa. Exato. Se de repente tivesse lá atrás, não, a oportunidade pra te entrar no UFC tem que ser essa. Exato. Aí eu vou. Vixe. Mas agora, opa, parei que a gente tá... Eu passei por isso, né, velho? Tipo, pô, pegando a luta acima da categoria. Já os caras lá era primo do Islam Makhachev, só treinava chão. Lá eu, fui lá e consegui finalizar. Mas eu acho que não é o momento, assim, de eu me colocar nessa situação como você falou. Entende? Dá pra gente procurar outros caminhos aí. Nós vamos chegar lá, estamos trabalhando forte, vamos chegar. Vamos lá, próximo, Bela. Aí, ó. Islam. Pô, não sei, mano, se é dos nossos no sentido de que, pô, não conheço, assim, o cara demais, assim, pra saber se é um cara que eu admiro. Os outros eu conheço. Mas, pô, o Islam é um cara que eu quero muito lutar com ele, mano. Pô, velho, espero que ele esteja lá. Tá subindo de categoria aí, mas é um cara que eu quero mandar mensagem aí pra galera que não é esse bicho papão todo que a galera pensa sobre... Já estudou ele legal. Sim. É mesmo? Tá bem mapeado. É um cara que tem muito bom 2 rounds e um cara que não... Por exemplo, vou te falar aqui, o Justin Poirier é um cara que tem
uma defesa de queda, não é a melhor defesa de queda do UFC, o Justin Poirier. Aham. Defendeu de 15 entradas de queda, o Justin Poirier defendeu 12. Entende? Então, tipo assim, o primeiro e o segundo round é muito bom de pôr pra baixo. Mas se você tiver a habilidade de não ser finalizado e obrigar esses caras a sair na mão com vocês por 3 rounds, os caras, tipo assim, vão mal, entende? Eles acabam despencando, não sobe o ritmo. Os caras despencam. Então, acho que esse é um grande plano aí pra quem lutar contra esses caras. Não ser finalizado, manter a frequência ali, subir no passar dos rounds, que os caras não seguram a onda do ritmo. Eu acredito, né? Eu tenho muito a mostrar ainda. Eu sei que é um cara que... Agora, não dos nossos, eu falo no sentido, né? Pô, pessoal aqui, né? Eu não sei como o cara é, mas como lutador, é um cara muito bom lutador. Não acho que é o melhor de todos os tempos, longe disso. Como a galera tá colocando ele agora melhor que o John Jones, maior que o Anderson Silva, não. Ainda, Pô, é igual eu costumo dizer, né? Eu falo assim, se eu quisesse fazer luta chata e luta feia, eu só treinaria o wrestling. Eu acho que o fã tem que ter acesso a tudo. Ao wrestling, a jiu-jitsu, ao nocaute, um pouco de tudo. Boa, é verdade, é verdade. Tem que ser um lutador completo, é verdade. O jogo deles é chato mesmo, é um jogo chato. Realmente tem razão, é verdade. É meio não... Pô, você paga pra ver o cara se agarrando 25 minutos? Pô, ainda mais o cara que não entende bem mesmo. Só isso, tá ligado? Só isso. Pô, vou lá, vou agarrar o cara e vou pôr o pause no cara. Eu acho que boa, um pouco de tudo isso. Para a próxima. Vou vender essa ideia, viu, Verno? Vou vender essa ideia aí nas lutas, vou agitar isso aí pra galera acabar pegando. Se eu quisesse fazer uma luta chata, eu só treinaria wrestling, entendeu? Boa. Bota o Matheus só pra gente ver quem era. É ele aí, é esse cara aí. Eu não me lembro dele agora, pra te falar que eu não me lembro dele. Vai sair, ele é top 7 hoje do UFC. Mas não vai acontecer, né? Não ficou muito em cima da hora, não, tudo. Não dá mais. Ele já, inclusive, já fechou essa luta já e ele vai lutar agora. Tô aguardando meus próximos passos. Já sabe, para as pessoas que não conhecem ainda, e tu vai dar a tua opinião sobre a pessoa que a gente vai colocar ali. Vamos ver. Claro. E, mais uma vez, lembrando que eu não sei quem vai aparecer. Quem faz é a querida ali, a Bela. Mas eu tenho que dar um comentário? Só claro, fala quando tu vê a pessoa, bom, esse é dos nossos, não é? Claro. Esse é dos nossos a full, ou esse, entendeu? Esse não é dos nossos, não é dos meus. Aí tu faz do jeito que tu quer. E pode comentar, falar sobre a pessoa também, claro. Vamos lá, Bela, chama na experiência. Aí, ó, Fernando Tererê. Esse é dos nossos, tá doido? Isso aí é lenda, né? Esse era um que tem aquilo que eu falei. Causava essa emoção dentro do público. Né? A torcida ali com ele. Foi o primeiro The People's Champion, né? O primeiro campeão do jiu-jitsu do povo. Acho que todo mundo torcia pra esse cara. Ele era impressionante mesmo. Ele é dos nossos legal. Eu te conheci, sabia que eu te conheci lá na academia lá ou não? Tu lembra disso? Há muito tempo atrás, eu fui numa academia, eu tava naquela época de procurar os lugares, eu queria ver como é que era. Aí eu fiquei sabendo que tinha academia no Tererê, eu fui lá. Mas não rolei contigo, eu rolei só com o Demian. O Demian pegou duas, eu peguei ele duas. Ficou 2-2. Eu não conhecia ele, de ver, assim, não sabia quem era o Demian. Sabia que o cara era bom. O quê, velho? Aí eu falei, fiquei impressionado com o Demian Maia, velho. Mas eu fui lá, foi lá que eu te conheci a primeira vez, assim, de te ver, assim, pessoalmente, eu acho. E o Tererê, na verdade, tipo, ele teve ali, naquela época que ele tinha a academia dele, né? Ele tinha todo o carisma dele, com certeza o sorrisão dele aí, né? É muito maneiro. E aí ele tá se divertindo, ele se divertia muito, cara. Ele era muito focado, muito sério, mas se divertia muito. E era resenha pura, cara, resenha total. E assim, dentro daquela equipe dele ali tinha muitos hall da fama hoje do jiu-jitsu. Treinou ali, né? Eu, Lucas Lepre, os Mendes, o Demian, né? Que é hall da fama UFC agora, o Demian, né? Não é. Então assim, cara, ele tem... Muita gente boa treinou ali, passou na mão dele. Então, realmente, o Tererê é uma lenda. Lutando como professor, me ensinou muito, aprendi muito com ele. Que legal, que legal. Legal. Fernando Tererê. Hoje, como é que ele tá hoje? Como é que ele tá hoje, assim? Como é que tá a situação? Cara, eu fui visitar a mãe dele, né, no morro. Fui visitar o Patrick, o irmão dele também. Dessa vez agora? Não agora, mas eu fui foi ano passado. Aham. Não tem nenhum ano. Sim. Fui lá, dei um abraço na tia, vi como é que ela tava. Legal. Revi a galera, vi muita gente ali. Legal, né? Rever, né? O morro é muito demais, cara. Rever ali, fazer a nostalgia. E aí ela conversou comigo um pouco e ele tava passando por altos e baixos, entendeu? Mas ele tá na luta ainda, tá nessa luta aí. Boa. Vamos lá, próximo, melhor Bela. Pra ele. Próximo, Bela. Sempre. Aí, ó. Dos nossos. Esse aí Tá com a camisa aí dele, ó. Ei. A marca é BT porrada. Esse aí, ele é aquilo que eu te falei, né? O Rômulo, ele é um cara que eu
foi um dos maiores adversários que eu já tive dentro do jiu-jitsu. A primeira vez que eu lutei com ele foi na faixa marrom, né? E sempre assim foi muita pancadaria a nossa luta. E ele é um cara que é muito dedicado. Esse everyday porrada style dele é realmente... Eu vejo que ele tá levando essa cultura ali com as filhas dele, agora que ele tem as filhinhas dele. Nossa! Nossa, cara, as minhas vai ser monstro. É verdade. Porque, meu, ele sabe muito jiu-jitsu. Porque a guria tem de medalha, velho. E tipo assim, cara, é uma coisa estranha esse negócio de filho, né, cara? O DNA, assim, parece que as crianças têm aquela vontade igual a dele, entendeu? Eu vejo isso nas filhinhas dele, é muito dedicado. E, cara, é um cara que realmente fez muito pro nosso esporte e merece todo o respeito. É dos nossos Afu, né? Eu gosto muito dele também. Como eu gosto do Rômulo, é um cara assim que é especial mesmo e ele leva o conceito da marca Everyday Porrada no coração mesmo. Ele faz. Ele não é aquele cara que tem um conceito, alguma coisa e faz tudo ao contrário. Ele faz exatamente o que ele é, né? O Everyday Porrada. Sim, ele é um cara que tem vontade de crescer também. Esse cara. Ele já superou muita coisa, já superou muita lesão. O Rominho já superou muita lesão. E mesmo depois da lesão, ele voltava e lá ganhava. E também é um cara que hoje, assim, ele faz outros business, né? Tem outros business. Tem. Aquilo que a gente falou, ele se aposentou, tem acho que umas 2, 3 academias. Não, tem várias academias. Tem umas franquias de franchise e tudo mais. Ele, pô, é verdade. Nossa, legal. Eu gosto dele merece também. Todo dos nossos Afu. Afu. Próximo, Bela. Eita. Aí, Felipe Pena. Esse aí já foi um CDC já na minha vida. É? Já foi. Esse cara aí. Aí, Felipão, seu cara. Pô, esse aí é dos nossos legal, cara. Eu gosto dele. Pô, esse aí, ele... Inclusive, você trazer ele aqui é um papo muito bom, assim. O cara que gosta da resenha, adora conversar. É um moleque inteligente. É discípulo do Barral, né? O Barral construiu ele, né? Ele aprendeu muito com o Barral. E a gente tem uma história muito legal junto, né? Porque de maiores inimigos, a gente se tornou grandes amigos hoje, né? Sim. Aquela história do Apollo com o Rock, né? Tipo... A gente era inimigo, lutava contra o outro, e agora ele vai lá na academia, treina com a gente. Que legal, né? Ele participa de uns camps lá. Vai ter o CGA agora, ele vai estar no nosso time. Quanto tempo os caras sem se falar assim, sem não ter a comunicação? Cara, só em campeonato mesmo. Ele teve o primeiro mundial. Na verdade, eu lutei com ele no PAN em 2014. Aí eu saí vitorioso. Aí depois a gente fez a final do mundial de 2014. E aí ele me ganhou. No finalzinho, cara, faltava 30 segundos. Ele me ganhou. Aí, beleza, aconteceu algumas coisas, eu me comuniquei, assim, na mídia social, ele não gostou do jeito que eu falei dele, e aí começou aquele rancorzinho, e aí a gente começou a ter uma inimizade, vamos dizer, né? Sim. E aí em 2016, cara, eu lutei com ele no World Pro, entendeu? Aí ele me ganhou lá também, no World Pro, em 2016, e eu lembro que ele ficou louco, aí eu fui batendo a mão dele assim, ó, né, agora tu me ganhou e tal, tamo junto, vai, vamos esquecer dele. Não, sai daqui, não sei o quê. Levou a sério, meu pessoal. Falei, bom, beleza. Aí depois voltei com ele em 2017, no Mundial, na semifinal. Graças a Deus eu fui campeão ali, foi onde eu ganhei meu último Mundial. E depois voltei com ele na DCC. E ali na DCC foi assim... A hora que acabou a luta da DCC, em 2019, eu tava numa performance muito boa, uma fase muito boa. Na verdade, foi minha última luta. E aí eu comecei a falar com o pai dele. Aí ele chegou assim, sabe? Aí foi a hora que a gente ficou na resenha ali. E aí, tipo, beleza, a gente se abraçou e tal, e acabou. E agora a gente é dos nossos Afu. É dos nossos Afu. Que nem eu boto como exemplo, eu e o Cigano. A gente ficou Sério? 15 anos sem se falar. Caraca. A gente nunca conversou. A gente 15 ficou anos. 2014 até 2019. 5 anos. Não, a gente ficou 15. Imagina 15, a gente nunca se falou. Zero. E agora eu trouxe ele no podcast, a gente bateu um papo, a gente deu muita risada. Eu falei assim... Não, eu levei o Felipe no meu podcast também. Ah, é? E eu falei, dei risada com o Cigano, que ele é muito gente boa assim na conversa também. E eu falei assim... Com um cara muito arrogante, assim, ele fala, até na última luta era tu. A gente deu de risada. Caraca, sério. Era tu, a mais arrogante. Pô, mas o Felipe, cara, ele, né, você tá falando, ele nunca foi um cara arrogante, assim, nunca, entendeu? Sempre muito respeitoso. E só que aquilo, né, tinha aquele rancorzinho. Sim. E a gente sempre se enfrentava, né? Então tinha que ter aquilo, né? Inclusive, eu e o Barral, a gente já teve isso também. Eu e o Rominho, entendeu? Vem mais um old school pro new school, sabe? Hoje em dia a galera se fala e tal. Mas antigamente era sempre naquele
aquela tensão. E ele, cara, é um cara que sabe muito jiu-jitsu. Tem, não, tá louco, tem, Deus o livre. Sabe muito jiu-jitsu. E é diferenciado. É, diferenciado mesmo. A mobilidade dele é estranha, um cara estranho. É bom mesmo. Legal pra caramba. Vamos lá, próximo, Bela. Ei, Gordon sabia Ryan. que ia mostrar isso. Ah, é? Caramba, vou te falar, Eu assim, cara, eu já perdoei ele por tudo que a gente passou, né? A gente teve nossas... Várias rivalidade e tudo. E foi um cara que chegou desse estilo, né? E assim, eu acho que... tive os meus erros, né? Ele teve os erros dele também. E depois que a gente lutou em 2022, foi quando acabou tudo ali. Naquele abraço ali mesmo, a gente conversou ali pra caramba. E aí a gente, né? Deixou tudo de lado. E hoje em dia, né, ele comenta as minhas coisas, eu comento as coisas dele, a gente se fala e tal. E é um cara assim que trouxe muito benefício, vamos dizer, pro esporte, visualização. Mas eu acho que se não tivesse a luta comigo, o esporte não estaria onde está hoje. Aquilo ali foi o boom. O boom, né, cara? Então, assim, é dos nossos. Tu considera ele o melhor do mundo no grappling hoje? Tu acha que ele é o cara mesmo realmente hoje? Cara, assim, tá mostrando isso na prática, mas... cara, tem a parte de resultado, né, cara? Assim, ele teve muito resultado expressivo. O que ele fez no último ADCC em 2022, não o último agora, mas o de 2022... Que ele lutou categoria... Que ele lutou comigo, lutou categoria absoluta e ele lutou comigo, entendeu? E ele teve um resultado muito significativo e veio com tudo ali, entendeu? Não, ele lutou categoria e lutou contigo, né? Não pôde lutar absoluto, senão ele não poderia lutar com ele mesmo. É verdade. Lutou categoria e contigo. Pô, verdade. Aí tem que respeitar mesmo, porque a gente sabe que não é assim. É muito difícil fazer isso. Não, é difícil, cara. É difícil. Eu já tentei fazer na época. Uma época eu tentei falar com a DCC, me deixar fazer isso. Logo depois que eu ganhei do Braulio, eles não deixaram. Eles deixaram. Aí mudou os tempos. Cara, mudou os tempos, né? Mas assim, já tive minhas desavenças. Hoje eu acho que ele é um cara mais maduro, né? E aquilo que eu te falei, né? Ele soube usar muito o marketing, assim, a favor dele, né? É o McGregor do grappling, né? Vamos dizer assim, ele né? veio na onda do McGregor ali, entendeu? Ele conseguiu aí, mas, cara, E chama atenção, não adianta. Agora, assim, tem pessoas que convivem junto com ele, assim, que não curte muito ele, entendeu? Mas eu convivo, assim, de longe agora, né? Sim. Não é um cara... Mas é um cara que... eu vou te dizer, assim, que eu tive meus problemas, hoje eu... Conseguiu um dos superar. Nossos, mas não é a full. Entendi. Porque eu não tenho um relacionamento pessoal com ele, entendeu? Mas é isso. Vai lá, próximo. Aí o Fábio Gurgel. Você é um cara que eu admiro bastante. Fabião é dos nossos. A full 3 vezes. Vezes 3. Tem a manha. É bom no business, né? Soube fazer também essa transição eu acho... né, competidor pro business legal, né? Mas eu acho que o Fábio é um cara assim... Eu conheci muita gente que conviveu com o Fábio desde lá de trás, entendeu? Né? Quando eu cheguei no jiu-jitsu, eu era faixa branca ali. O Fábio já era campeão mundial de jiu-jitsu na época, né? E o Fábio, eu acho que 4 títulos mundiais, se não me engano. Lutava muito bom de jiu-jitsu. Um cara sempre muito inteligente, culto. Veio do old school, mas ele conseguiu se renovar. Boa. Então assim, ele é um cara que... Eu falo que o jiu-jitsu... É verdade. O jiu-jitsu, a vida... Depende também, né? Você tem que saber como é que faz o negócio. Eu falo pros caras assim, quando eu dou meu seminário, eu falo, cara, o jiu-jitsu é igual iPhone. Se você não update o software, você vai ficar atrasado. Tá ligado? Boa comparação, é verdade. Então assim, ele veio nessa onda do New School, de New School mesmo, de novas escolas de jiu-jitsu. Porque antigamente a Aliança era uma academia de jiu-jitsu ali, mas ele conseguiu mudar isso. E eu admiro isso, eu admiro esse trabalho que ele fez aí. Sim. Né, dentro da Aliança. Ele como mentor, como professor, é um cara que eu sempre tenho um papo muito bom com ele, quando a gente troca ideia, a gente senta, conversa, e eu admiro muito, cara. O Fabião, sangue bom demais. E aí ele deu um seminário na minha academia também, eu dei um seminário na academia dele. Eu sempre lutei muito contra os alunos dele, ele já me coachou. Tá louco? Coachou muito contra mim, já assim, sabe, muito. Mas graças a Deus, a maioria das vezes eu conseguia vencer, mas eu sempre... observei assim, aquela rivalidade, ele... rivalidade era uma rivalidade, tinha mas um respeito entre os dois. Ele sempre vinha falar comigo, me elogiava, conversar com ele gostava de ver eu lutando assim, então, e eu sempre admirei ele pelo trabalho que ele fazia dentro da Aliança. E muito assim, bom, né, cara? A Aliança, ela passou por aquele momento hiato ali, né, aquela época daquele racha e tal, e ele conseguiu superar tudo isso e voltou bem forte. Que não é fácil, né? Talvez
A estrutura deu uma balançada, mas o alicerce se manteve, Olha. que é o quê? Ele, o Gigi e o Jacaré. Mas São os Jacaré caras que mora em Floripa lá comigo, os sabia, caras né? que eu admiro, entendeu? Então, assim, Mas Jacaré mora lá em Floripa. tem que tirar o chapéu pro Fábio por tudo que ele faz. E hoje ele colou com o Thales Gomes ali, com os caras da G4, e, meu, ele tá fazendo um trabalho excepcional. Tá muito bem. É. Tá muito bem aqui em São Paulo. Cara que gosta de estudar, de ler, de aprender. É. Eu sou muito fã dele. Dos nossos, legal. Ai, boa. E tem mais um? Tem mais um? Tem mais dois. Vai lá, Mais vamos dois, ver. então Vamos lá. Aí, o John Jones. Ele aí, ó. Aí, ó, viu? Aí, bate nele aí, cara. E pior que eu me dou bem com ele, velho. É Me mesmo, dou bem cara? com ele, claro. Ele me viu outro dia lá em Las Vegas. E aí, Verdun, para assim. Cara, o John Jones é dos nossos, entendeu? Por quê, cara? E aí, né, não tem um aqui que eu falei que é... Mas não dá nada. Mas assim, o John Jones, ele é um cara que teve altos e baixos, né, na carreira dele. Eu acho que cara, a estrutura dele, física, genética, é absurdo. Porque os irmãos dele são atletas também, profissionais. É verdade. Os dois, De NFL, futebol americano. É sinistro. John Jones, o que ele quisesse fazer da vida como atleta, ele ia se dar bem, entendeu? Muito talentoso. E assim, né, cara, eu encontrei com ele na DCC no último agora, 2024. Encontrei com ele lá, troquei uma ideia com ele. E eu soube da conversão dele. Apesar de ele, né... Ele teve problema com droga e tudo mais. Mas ele, recentemente, ele voltou aos caminhos, se batizou e tá buscando uma vida mais... Regrada. Né, regrada. Então, assim, eu acho que... Né, é que às vezes a gente tem maturidade, né, cara? Nosso cérebro... O cérebro do homem vai ficar maduro lá com 25, 30 anos. Entendeu? Então agora ele tá nessa fase assim de, não, realmente eu quero viver o melhor da minha vida e não fazer mais M, né? Então acho que ele conseguiu reverter tudo isso, sabe? Muito bom. É dos nossos. Bom, boa leitura com o John Jones. E eu sou muito fã dele também. Eu também, todo mundo, acho que todo mundo, né? Todo mundo. O cara ele é o GOAT aí. Ele é mesmo. Eu não entendi o do café ainda, me conta? Não chegou. Mas aí como eu te dei o telefone na mão aí, tu não viu? Como é que eu vou fazer então comigo? Já pede pra trazer com gelo já. Hã? Como é que faz aí? Verdun. Só um pouquinho. Veja pra mim, esse não, negócio tô falando que já aí. pede pra trazer Esse é o iFood, pra reclamar, por favor. Se dá pra reclamar, porque tinha que estar, porque falou que chegou. Já pede pra ele trazer umas 4, 5 pedras de gelo em cada. Já vem gelado esse café. Não, ia fazer, a gente faz aqui, não tem a máquina aqui. Daí chega, cara, eu comprei entendi. Claro, faz aqui. Eu falei, claro. vai trazer o café. Gelado. Próximo, Bela, o último. Aí, ó, Anderson Silva. Pô, Anderson, cara. Anderson Silva é dos nossos. Dos nossos, legal. Ele é um cara assim que eu aprendi muito, né? Convivi muito com ele. Naquela época ele tava no auge dele, no auge. Eu me lembro que E, treinava cara, Verdun, eu nunca vi... Assim, eu já fiquei no locker room de várias pessoas. Imagina, tá louco? Já ficou no locker room dele? Não? Não, dele não. Cara, resenha total. A gente chorava de rir, de doer a barriga, cara. Não, ele aquecia assim, aí, ele fala, ele é resenha pura, né? Ele é. E e risada, e a gente chorava de rir, cara. Ele tinha uma equipe ali, cara. Os caras muito engraçados, cara. E a gente chorava de rir. Daqui a pouco viu o cara da UFC, Anderson, daqui 5 minutos você vai entrar, não sei o que. Ele já fechava a cara e ia lá e blum. Eu falava, caraca, meu, que sinistro. O cara ficou na resenha o tempo todo, entrou ali, arrebentava o cara. Então, assim, um cara que eu aprendi bastante, tem até uma história. Uma vez, cara, eu publicamente falando, eu acho que eu já comentei com ele isso no meu podcast lá, mas o seu podcast tem talvez uma popularidade aí muito maior, as pessoas precisam saber disso. E muita gente julga o Anderson, né? Mas, pô, o cara, ele passou por muita coisa, né? Veio do pouco, né? Passou por muita coisa. E aquele negócio de fama e tal... Eu já vi várias vezes ele estar no restaurante comendo e ter gente ali querendo perturbar o cara. Você já passou por isso também, né? É difícil isso. E a popularidade que ele tinha, assim, na época ele era o McGregor do UFC, era o cara do UFC, né? Então, assim, e aí as pessoas confundiam, porque o cara tem a vida social dele também, né? E o cara se estressa, entendeu? Mas assim, cara, ele, pessoalmente, assim, é um cara que sempre ajudou as pessoas. E é um cara que tem sempre um sentimento de gratidão. Ele sempre foi muito agradecido por todo mundo que ajudou ele, né? E, cara, teve uma vez que eu tava passando um perreio monstro, financeiramente falando. E eu não sei nem se ele vai lembrar disso. Mas eu lembro que eu fui num culto. Isso aí é coisa de fé agora. Cheguei lá no culto. Aí eu lembro que eu tinha R$20, aquele mico-leão.
no bolso. Tava com o mico-leãozinho no bolso. É o que tinha. Amarelinho. E aí eu lembro que rolou um ato de fé ali na igreja, entendeu? E muita gente critica, né, a igreja e tal, principalmente nessa área financeira, né? Mas é um ato de fé, cara. E aquilo que os pastores fazem com o dinheiro deles, aí é... Com o dinheiro, na verdade, não deles, mas dos fiéis, né? Que eu acho que é um problema deles com Deus. Mas Deus sabe que eu entreguei pra Deus. Então eu sempre fui muito ativo nessa área, né? E foi por isso que Deus abençoou a gente. E eu lembro que nesse dia, cara, eu tava passando por esse período, eu tinha esses 20 reais no meu bolso. Falei, cara, vou entregar isso aqui pra Deus, cara. Isso aqui é o que eu tenho. E Deus sabia que era a única coisa que eu tinha, cara. Falei, ó, eu nem sei como é que eu vou fazer uma compra agora, entendeu? Beleza, joguei ali e tal. Pagava o meu aluguel, pagava as coisas, mas sempre faltava. Lembro que a conta bancária eu tinha um especial, mas estava negativa. Não sei se já passou por isso, uma conta negativa e tal. Eu lembro que eu falei, cara, esse dinheiro vai fazer falta pra mim, mas eu entreguei ali, entendeu? Beleza, entreguei. E foi justamente na mesma igreja ali, onde esse pastor chegou, sentou comigo, orou e falou, André, vai acontecer isso, isso, isso. Né? Ele falou, ó, você vai abrir uma academia, a academia vai acontecer isso, você vai ter um culto ali, você vai pregar a palavra, Deus vai usar você, pessoas vão ser batizadas. Tudo isso aconteceu. Enfim, aí eu lembro que eu entreguei isso no outro dia, cara, eu tava treinando. E eu tava naquela... Sabe quando você tá treinando, mas você não tá bem financeiramente falando? Claro, né? O cara sabe, né? Pô, aí tu tá tipo, preocupado, tipo, pô, como é que eu vou levar o leite da criança? Entendeu? Como é que eu vou... Minha filha era pequenininha, entendeu? Tinha 3 anos, 2 anos. Aí eu lembro que o Anderson viu eu no treino, ele sentiu, ele olhou pra mim e falou, opa, tem alguma coisa errada com o André. Aí ele chegou assim, ele pegou na minha luva assim, olhou no meu olho assim, falou, André, tá rolando, cara? Aí eu falei, não, nada, cara, tô de boa aqui. Eu quase chorando assim, tipo, meio que já... Não consegue esconder. Aí batia no saco ali, mas tava tipo, putz, a cabeça tava em outro lugar, sacou? Daí ele falou, cara, arranca a luva aí, vai, arranca essa luva aí, não vai treinar mais não. Aí eu falei, cara, tem que treinar, tem uma luta vindo. Não. Não vai treinar assim, cara. Não quero que você treine assim. Sai, para. Aquele jeito dele, para. Aí eu parei na hora e falei, ó, vamos comer lá em casa hoje. Eu falei, beleza. Aí no caminho da casa dele, no carro dele, ele parou assim num Citibank. Eu lembro até hoje, ele parou num Citibank assim. Aí ele entrou no carro, pegou o envelope e fez assim, ó, toma aí. Aí eu olhei assim, cara, cheio de nota de $100. Várias. Pô, aqui no Brasil virava 3, 4. Eu olhei e falei, cara, você tá louco? Que isso? Eu falei, cara, eu sei que você tá passando. Eu já passei por isso. Eu falei, pô, cara, obrigado, né? Aí na hora, assim, bem emocionado, né, claro, cara? Tipo, se emociona, caraca, mano. Só que na hora que eu falei pra ele, pô, obrigado, cara, ele falou assim, não. Não agradece eu, não. Agradece ele. Quando ele fez isso, eu lembrei do meu ato de fé que eu tinha feito ali na igreja, entendeu? Na hora eu falei, Anderson, você não acredita, cara? Eu fiz esse ato de fé aqui e Deus usou você pra me abençoar, cara. E aí, a partir daí, cara, a gente se tornou muito amigos, assim, sabe? E ele entrava no Octagon, usava o logo da Atos ali no banner dele, sabe? O professor Ramon Lemos, que era fundador junto da Atos comigo, né? A gente fundou a Atos junto. Ele dava aula pro Anderson, foi coach do Anderson por muitos anos. Sim. Então, assim, cara, o Anderson é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, conheço a família dele, conheço o filho dele, conheço o Calil. Então é dos nossos legal. Queria só deixar isso aqui pra galera saber. Muito bom, muito bom. É um testemunho, tá? Legal, um testemunho legal pra caralho. Muito legal. O que tu falou e relembrar isso aí, que faz muitos anos, mas poucas pessoas sabiam disso, né? Muito pouca gente. Pouca gente, muito legal. Eu queria chamar então, agora foi o dos nossos. A Bela, então chama no primeiro aí, vamos ver quem é que vai aparecer. Aí, ó. Quem é esse aí? Tony Boy. Antônio. Conhece? Conheço. Gente finíssima, esse menino aí. Sim. É dos nossos, sim. Ele é. Desenvolve, o cara é bom. Só reclama. Eu digo pra tu desenvolver, né? Porque eu não conheço ele. Não, o cara é bom, um menino bom. O que ele faz? Como é ele que... é um streamer profissional, ele começou jogando Fortnite, aí ele caiu da carroça Fortnite, foi jogar Call of Duty. Jogou, fez aí um cenário muito bom, tá? É um menino profissionalíssimo, só que ele se afastou, o jogo tomou algumas medidas também aí que afastou muita gente, cara. É? Muita gente deixou de jogar o jogo, a galera foi meio que givando, foi desistindo, e ele foi um dos primeiros que desistiu. Esse menino, o que ele já tomou de ban não tá escrito no gibi.
Inclusive... Explica pra galera que não conhece ban. Ban é quando você ou joga muito e alguém vai lá e te denuncia várias vezes e você perde sua conta, ou você usa recursos ilegais. No caso desse menino aí, eu acredito que ele não usa nada ilegal não, entendeu? Ele só tomou mesmo porque ele joga demais, joga muito. É mesmo, Então é dos nossos? Dos nossos. Tá bom. Vai lá, próximo, Bela. Tu conhece? Maravilhoso. Maravilhoso. SMzinho, incrível. Dos nossos também. SMzinho, streamer de COD, joga um monte de coisa, baralho, joga cassino, joga tudo. É mesmo? Gente fina. Dos nossos. Gente fina. Pô. É que eu não conheço. Eu conheço só tu. Streamer na Twitch, ele, pô. Ah, na Twitch. Eu vou jogar com ele agora no dia 5, vou jogar com ele. Vai eu, o Zanfas e o Fabão. Vai lá, próximo, Bela. Aí, ó. Tony Boy. Pô, esse Tony daí Boy. É o Nine. É o monstro supremo do Call of Duty. Hoje, quem joga COD e não conhece esse cara... Esse eu conheço. Tá jogando o jogo errado. Esse daí, ele é um dos mais sinistros hoje do cenário. Ainda assim, mesmo não jogando assiduamente como antigamente, mas ele mantém, na minha opinião, se mantém no topo ali dos melhores streamers, cara. Já pegou algum lobby com ele ou não? Não. Eu fiquei de jogar com ele, eu mandei uma mensagem pra ele, me respondeu, o menino educado, respondeu, falou, vamos marcar a play, papai. Aí ele falou que ia marcar. Eu tô esperando o Tony Boy. Tony Boy não, Nine. Tô esperando, hein? Confundiu. Mas eu fiz propósito. O cara é diferenciado, né? Ele é bom mesmo. Bom, né? É bom demais. O cara é ele ganha dinheiro, ele ganha bastante dinheiro, tem patrocínios. Esse rapaz, ele mexe com Bitcoin também. Ele é sinistro. Ele é sinistro. Gurizão, quantos anos ele deve ter, meu? Eu não faço ideia, mas ele deve. Ele com essa cara aí prejudicada dele, deve ter uns 52. 50 rodou de pneu murcho. Rodou. Ele não é bonito, não, é feio. Mas, ô, meu. 28 anos. 28 anos. Tá, tem carinha de topeirinha, parece uma topeirinha. Mas o menino joga pra caramba. Eu sei, ele jogou com o Ronaldo também, né? Se eu caio num lobby com esse cara aí, eu guivo na hora. Jogou com o Ronaldo também. Se fizer um mano a mano com ele, fica ruim. Na mano a mano, assim, sabe? Na porradaria? Não, na porradaria não, com arma, com tudo. Não, fica ruim, não dá não. Agora dá, né? A gente consegue enganar ele. Como assim seria? Se eu chamo ele, aí você vai lá, vão ser amigos, sei o quê, eu sou o Verdun, amigo do King, aí tampa na porrada, aí a gente consegue, eu filmo Será isso. que ele cai na pilha? Será que ele com certeza cai, olha a cara desse menino de otário, mas ele joga, Joga muito. Joga demais, ele joga então demais. É dos nossos. É, Tony Boy o nome dele. Não, Nine. Tem alguma coisinha entre os dois? Não, são amigos. Ah, tá, pensei que tinha alguma coisinha entre eles. São amigos, gente fina. Vai lá, Bela, próximo... Aí, ó. Alan Zoca, pô. Alan Zoca. Monstro sagrado da Twitch. Também. Cara, gigante. Gente finíssima. O trabalho dele é fenomenal. Eu me inspiro, cara, na qualidade do trabalho desse rapaz aí. É mesmo? Qualidade top de áudio, de cenário, de câmera. Ele é um cara muito desenrolado. Joga de tudo um pouco. Esse menino aí. Sinistro. O cara é bom mesmo, esse cara aí. Tu gostava do Fortnite? Fortnite, eu já joguei mas eu não gostei porque é muito dolinho, cara. Muito dolinho, muito só cai com criança. Os dolinhos ficam alucinados. King, isso aqui, vão jogar. Não jogo Fortnite, não. Meu filho gosta de jogar. Futebolzinho. Futebol não gosta, não. Futebol Nem quando tá com amigo? Nem quando tá junto com alguém? Talvez com amigo, mas agora jogar futebol me dá nervoso, cara. É mesmo? Eu fico naquela coisa de querer ganhar. Quando eu vejo que eu tô perdendo ali, aí não tem sentido. Entendi. Boa. Vai lá, próximo, Bela. Aí, o Gabriel Gomes. GPP também, pô. Gente fina. É parceiro do Tony Boy, que anda lá na tropa do Benção. Esse rapaz joga pra caramba também. Conhecidão também. Qual que é o mais que tem mais assim no Insta, por exemplo, que tem mais seguidores no Insta? Sabe quem é? Olha, eu acho que é hoje. Hoje o Hayashi, ele tá no topo, né, do COD ali, como um dos maiores influenciadores e criadores de conteúdo no sentido informativo também pro cenário do jogo. Mas é um cara sinistro também. Acho que ele é um dos maiores hoje no cenário. Boa, então é dos nossos. Dos nossos. Próximo, Bela. Aí, ó. Elon Musk. Vagabundo. É? Eu não acredito. Tu acha mesmo? Não acho não. Elon Musk é dos nossos, cara. O cara é revolucionário. O cara é sinistro. O cara é diferenciado, esse daí é sinistro, cara. O cara que tem resultado que igual esse cara tem, meu irmão, ele tem alguma coisa em comum. Então a gente ou passa raiva com ele ou admira. Só que não tem motivo pra passar raiva. Esse cara não tem motivo pra passar raiva com ele, não. Como é que é o foguete chegar de ré, não dá pra acreditar, né, meu? O cara foi... O cara fez o que muita gente faz no sigilo. Chega de ré. É. Fica no bom sentido. No bom sentido, eu tô falando no bom sentido. Vamos lá.
Muita gente da REC não admite dos nossos. Principalmente dentro do jogo, tá? Se passando de meu amigo aí pra querer me matar. Tá ouvindo aí? Você é o foguetinho do Elon Musk. Tá dando de ré. Pode puxar o próximo. Aí. Tá, mas é dos nossos, então. Dos nossos, total, dos nossos. O cara é diferenciado, não tem. Já tá na história já, do mundo. Nossa, isso aí já se imortalizou já. Próximo. É o último. Luquinas, gente finíssima. Luquinas. Gente finíssima, tá? Tem amanhã também, tem os cursos. Tem, esse daí é sinistro. Ele é brabo. Participa também de campeonato. E ele foi pra esse campeonato que rolou aí, o último, pra ganhar 1 milhão. Ah, é? Foi. Só que hoje o competitivo de COD é muito desleal, no sentido de que os caras que já estão jogando nos Estados Unidos, cara, a vantagem que eles têm em cima da gente é absurda. Primeiro, que lá o servidor funciona. Né? Não tem essa diferença brutal de ping. Os caras que jogam aqui no Brasil para um competitivo nos Estados Unidos, só se arromba, cara. Não tem como você bater de frente com o americano e sair ileso. O cara vai arrombar o seu boneco dentro do jogo. E esse maluco aí, ele é sinistro, cara. Ele, mesmo com todas as dificuldades, ele tá lá no ranking top 250 dos maiores do mundo que jogam com Que é o primeiro do mundo, sabe? O primeiro do mundo hoje? Não sei, porque flutua, né? Sempre muda ali. Acho que vai voltar agora o modo ranqueado. O Nine tá ranqueado bem? Não. Acho que ele não joga pra ranking, não, cara. Mas será que não, velho? O Nine já alcançou um nível ali, cara, que ele não precisa jogar pra provar que é bom. É um cara que já alcançou o auge já e não tem o que provar. O cara é bom mesmo, o cara é sinistro, entendeu? Esse daí, ele tá sempre envolvido em competição, tá sempre envolvido lá no top 250, então ele tá buscando, né? Tá buscando ali o lugarzinho dele, mas é um cara sinistro também. Agora a galera que entende, né, que vai estar assistindo, né, esse podcast, por exemplo, o que me atrapalha muito ali é a mira e a sensibilidade porque às vezes tu bota muita sensibilidade, tu vê alguém, eu não gosto de ver alguém jogando, um vídeo de alguém jogando muito rápido. Parece que é muito rápido, na real, mas não é rápido, porque é rápido para todo mundo. Sim. Né, se eu aumentar a sensibilidade do meu, a não sei quanto, é muito sensível o controle, o que for, não vai ser mais rápido, que a impressão que é mais rápido, mas na real não é. Não é, né? Não, assim, a sensibilidade só permite que você mire rápido no seu inimigo, mas para você controlar aquilo dali é igual jujuba na boca de banguelo, cara. Você não consegue ter uma precisão muito alta, a não ser que você seja um cara que treina 8 horas por dia jogando aquilo. 8 horas por dia? No mínimo 8 horas por dia. Mas tem gente que treina. Tem um monte de criador de conteúdos, /streamer, pro player também, que os caras vivem aquilo. Almoça, toma o café, vai jogar. Almoça, volta pro jogo. Boa. Janta, volta pro jogo de novo. Entendeu? Boa. Tem uns caras que são assim, cara. E esses caras, é natural que eles consigam adquirir uma habilidade sobrenatural. Tipo um Tony Boy da vida que a gente mencionou aqui. É um cara sinistro. Por isso que ele, volta e meia, tá tomando Shadowban, tá tomando ban. Shadowban, galera, quando alguém te denuncia, aí você para nos lobbies que não tem nada a ver, entendeu? Aí começa a demorar para puxar uma partida. Aí você, às vezes, não puxa um lobby brasileiro, puxa um lobby lá da Caixa Prego. E os caras são sempre punidos com isso. Né? Por jogar muito bem, eles acabam caindo